Falar dessa coisa de punição para a gente chegar nos acordos de leniência, né? A gente está discutindo aqui, eu trouxe para você informação da instrução normativa da folia, que foi aprovada, assim, com uma competência jamais vista no Tribunal de Contas da União. Gente, porque no tribunal é assim, você discute a pauta, aí você vai lá, você faz reunião, aí você abre para discussão, o ministro fala, o outro fala, um concorda, o outro discorda, tira lá o material para discutir de novo, marca outra reunião, e aí são meses e meses para se passar uma instrução normativa. Mas a instrução da folia de carnaval, em 4 horas, 4 linhas. Ela foi feito lobby nos gabinetes por um senhor chamado Luiz Inácio Adams e foi aprovada, assim, a toque de caixa. E dizia o quê? Dizia que a Controladoria Geral da União podia fazer os acordos de leniência e que o Tribunal de Contas da União seria o avalista, ao invés de ser o fiscalizador externo desses acordos. Isso também pode ser um grande caminho para a impunidade, né, Gil? Porque, veja, as empreiteiras do Petrolão, para elas, é o melhor dos mundos. Bom, muito bem. É melhor ser um empreiteiro preso e rico ou ser um empreiteiro preso e pobre, né? Melhor ser preso e rico. Então, eles já estão presos lá. Se a coisa está caminhando, né, para que as empreiteiras continuem contratando com o governo, para que o dinheiro continue caindo ali, eles sabem que cedo ou tarde podem ganhar o caminho da liberdade. Então, para que fazer delação premiada? É uma coisa muito maior que só o processo de corrupção propriamente dita, né? E eu digo processo de corrupção ali no roubo do dinheiro público. Tem também a questão da gente não saber de fato quem são os manda-chuvas aí do Petrolão. Quer dizer, esse acordo de leniência pode criar um caminho negro aí em meio a esse processo todo de investigação, né? Com certeza. Eu acho que esses acordos, eu já estou achando que não são de leniência, são de conveniência. Porque a sensação que nós temos é que essa lei, a lei anticorrupção, a lei que foi, afinal de contas, criada para que as empresas sejam punidas, na verdade o que está acontecendo é que essa lei agora, o que parece, está sendo usada para que as empresas sejam salvas de processos de condenação mais rigorosos. A meu ver, não tem qualquer sentido que esses acordos sejam celebrados na Controladoria Geral da União sem que isso tenha um aval prévio, digamos assim, do Ministério Público. Claro. Até porque, veja só, quem está à frente das investigações é o Ministério Público. Quer dizer, então a empresa vai chegar na CGU e vai confessar que roubou, o que já é alguma coisa que todo mundo sabe. Não, e a Petrobras participaria desse processo. Participaria calculando Corrupto valores, e corruptor, etc. Exatamente. Então vamos fazer um acordo aqui. O preço da propina, o preço da corrupção, são tantos bilhões. Tudo bem, tudo bem. Aí assina o acordo e sai então uma cervejinha depois. Exatamente. E eu acho que, na verdade, você passa por cima das investigações do Ministério Público, do juiz, quer dizer, que está à frente do caso, até porque eles vão contar na CGU o que quiserem. Claro. Porque, na verdade, pode ser até que o que eles contem à CGU já seja amplamente do conhecimento do Ministério Público Federal, que está à frente das investigações lá no Paraná. Então, me parece absurdo já institucionalmente. Inclusive, como é que isso vai acontecer nos estados? Quer dizer, uma empreiteira roubou uma prefeitura. Aí um secretário da prefeitura vai poder fazer um acordo, porque em muitos lugares não tem nem controladoria, e essa lei é federal. Então, a meu ver, quer dizer, essa lei foi discutida, mal discutida, digamos, às pressas, depois daquelas manifestações de junho, e elas têm inúmeros buracos, inúmeros gargalos. E eu acho também incrível que seja a própria CGU que está levando isso à frente. Afinal, segundo dizem os delatores, eu até esperava que isso não acontecesse, né, porque vai ser uma desmoralização total, mas se for provado que nós tínhamos dinheiro ilícito dentro da campanha da Presidente da República, afinal, quem vai celebrar esses acordos de leniência é um órgão vinculado à Presidência da República, quer dizer, sem que haja um aval, quer dizer, prévio do Ministério Público, que é quem está conduzindo as investigações. Então, isso me parece um absurdo. Agora, o que eu imagino é o seguinte, Joyce, se nós chegarmos ao final desse processo e todas as grandes empreiteiras conseguirem celebrar um acordo com a Controladoria Geral da União, continuarem a poder celebrar com outros contratos e novos contratos e ainda poderem continuar acessando os financiamentos públicos, eu acho que isso vai ser uma pizza gigante. Eu acho que isso vai deixar a sociedade enojada. E esse ônus vai cair exatamente em cima dos órgãos que você mencionou, a Controladoria Geral da União e o próprio Tribunal de Contas da União. Então, eu acho que deveriam tomar um certo cuidado, o Ministério Público Federal, inclusive em peso. Todos os procuradores da Lava Jato assinaram esse documento dizendo que isso não deveria ser assim. Mas a CGU continua entendendo que, como a lei autorizou, ela pode fazer do jeito que ela quiser. Gente, presta atenção, né? Assim, se todos os procuradores, os promotores estão dizendo, gente, isso não é certo, ou eles tiveram um surto coletivo, né? Olha, ficaram todos malucos, ou tem problema ali dentro da legislação e da tentativa de celebrar esses acordos. E quando a gente está falando em passar a mão na cabeça de corruptores, a gente está dizendo que a gente está rasgando a lei anticorrupção e jogando no lixo. É deixar a corrupção correr frouxa. E eu fico pensando cá com os meus botões, você é economista, Gil, como é que vai calcular exatamente quanto foi que a empreiteira ajudou a roubar se ainda não se terminou o processo de investigação? Como assim, cara pálida? Exatamente.
É perfeito, quer dizer, você então chama a Petrobras para ela ajudar a calcular, quer dizer, como você bem disse, ela não conseguiu botar nem no balanço ainda, né? Então eu acho que é você atravessar completamente essas investigações. O que me parece é o seguinte, essas empreiteiras, Joyce, elas doaram em 2014 400 milhões de reais nas campanhas eleitorais. Um dinheirinho, né? Dos 27 parlamentares da CPI, da corrupção da Petrobras, dos 27, 15 receberam dinheiro dessas empresas. No ano passado, elas receberam só da administração direta 3,6 bilhões de reais. Então, acho que a dificuldade do governo é como é que chega para elas agora e diz o seguinte, olha, vocês todas estão declaradas inidôneas, eu não quero mais brincar. Eu acho que não dá para dizer isso, quer dizer, o governo tem dificuldade de dizer isso. Então, talvez o que aconteça é que essas empresas sejam poderosas demais ou muito bem relacionadas demais para serem punidas com o rigor que elas deveriam. Porque essa história de que vai parar o país ou vai quebrar... Ou os empreiteiros sabem demais. Isso, os empreiteiros botarem a boca no trombone, né? Isso pode chegar mais ainda, eu não digo na porta do palácio, entrar pelo palácio adentro. Então, é esse que eu acho que é um grande receio. Você falava da questão da grande argumentação que vem do palácio, que vem dos advogados do governo, dos advogados amigos do governo, e que tem um grupo aí que defende tanto, dos amigos também das empreiteiras, vai parar o país. Porque essas empreiteiras são as mesmas de sempre, as que fazem as obras do PAC, e então já imaginou que pode ter ali também nessa caixa preta, são aquelas que participaram aí das obras da Copa, são aquelas que fazem as grandes obras do governo, são aquelas que fazem as usinas, são aquelas que estão no setor elétrico. Para o país? Olha, nós vimos o seguinte, nós fizemos um levantamento de todos os investimentos da administração federal no ano passado. E nós vimos o seguinte, essas empresas da Lava Jato, elas representam somente 6,5% de todos os investimentos da administração direta no ano passado. Só 6,5%. Você fala, mas só isso? Sim, porque nos investimentos nós temos compra de equipamentos. Quando o governo comprou um trator, um avião, isso não tem nada a ver com nenhuma dessas empreiteiras. Então, são 6,5% do total de investimentos da administração direta. Se nós pegarmos, então, só as obras, dentro das obras, aí sim, dá 22,5%. Isso é importante? É importante. Agora, de certa forma, nós não podemos condenar ou não condenar uma empresa porque ela é grande ou porque ela é pequena, porque se o critério passar a ser esse, para onde que nós vamos, né, com os nossos princípios morais e éticos, né? Então, eu acho o seguinte, na verdade, essas empresas podem sim ser punidas e devem. Até porque, vejam só, no caso da Delta, o caso da Delta, ela foi considerada inidônea. No entanto, ela continua com as mesmas obras que ela tinha antes, ou pelo menos uma grande parte dessas obras. No ano passado, a Delta recebeu 134 milhões. Inclusive, esses contratos que ela tem podem sofrer até aditivos. Então, na verdade, não para nada, porque mesmo que elas todas fossem consideradas inidôneas, elas continuariam a tocar as obras. E haveria tempo para você, então, promover licitações internacionais ou mesmo chamar outras empresas que talvez nunca tenham participado desse clube, justamente porque não tenham aceito as condições que o clube exigia, ou então porque não tiveram nem a oportunidade de chegar próximo àqueles contratos que a Petrobras tinha. Eu fico imaginando assim, uma grande empresa alemã, uma grande empresa do Canadá, uma grande empresa do Japão negociando aqui com o governo, e daí chega lá um Paulo Roberto Costa e fala o negócio é o seguinte, 3% para mim, mas na outra obra tem mais 3% ali para o pessoal do PMDB. E depois tem que dar 3% para o pessoal do PT. Já imaginou? Ah, minha gente, ia ficar muito mais difícil, hein? Ia ficar muito mais... Não estou dizendo que não tem corrupção fora do Brasil, não. O que eu estou dizendo aqui, essa corrupção que a gente conhece foi institucionalizada nos últimos anos aqui nesse governo. Eu que estou falando, não. É quem está devolvendo 97 milhões de dólares. Um cidadão chamado Pedro Barusco. Né? Segundo escalão, inclusive. Imagina eu que os grandes chefes acabaram levando. Quer dizer, ficaria realmente... O jogo seria muito mais bem jogado, né? Você abre aqui a concorrência para outras empresas, capital interno, investimento interno, e abre também para o mercado internacional. Pronto, quem for melhor, tiver preço melhor, não entrar na roubalheira, ganha. Acabou. Ainda mais depois de tudo que veio à tona, né? Inclusive, o que nós vimos é que, na verdade, no exterior não é como eles estão querendo fazer aqui. Por exemplo, a SBM, que foi a primeira a fazer um memorando com a Controladoria Geral da União, na verdade, quando ela esteve lá, inclusive sendo avaliada ou investigada na Holanda, quando ela fez um acordo, ela fez com o Ministério Público local. A Siemens também, que, afinal de contas, chegou a pagar 1 bilhão e 600 milhões de dólares por atitudes que ela cometeu erradas nesse sentido de cartel, tanto nos Estados Unidos como na Europa, o que aconteceu? Ela não ficou chorando, como estão aqui as empreiteiras brasileiras, dizendo que ela tinha 400 mil empregados e que ela atuava em 190 países. Na verdade, ela fez acordo. E o acordo que ela fez acabou passando por quem? Pelo Ministério Público e pelo juiz. Então, na verdade, o que está se fazendo pelo aqui... crime? Sim, inclusive contratou, você lembra, ela contratou um ministro, inclusive, que tinha sido o ministro da Alemanha, para entrar dentro da Siemens e realmente rebuscar tudo que pudesse
acontece para moralizar a Siemens. É completamente diferente do que está acontecendo aqui. Na verdade, ao invés de nós procurarmos moralizar, nós estamos querendo arrumar uma saída para esse clube de empreiteiras corruptos.